Bom, começou a gravar. Eu tô só tentando abrir aqui o PowerPoint, porque o meu computador, ele é uma graça, né? Eu liguei ele. Eu já até tinha ligado ele, mas eu tinha que já ter deixado o arquivo aberto, gente. Só um instantinho. Eu achei que já estava aberto. Esse computador, ele tá meio lento. Gente, o arquivo não quer abrir. Eu tô calma, juro que tô calma. Aí abriu. Ufa. Deixa eu só abrir aqui rapidinho também a lista. Bom, eu coloquei lá no Google Classroom uma lista. Vocês tentaram fazer? Alguém tem alguma dúvida? Esse é o momento para tirar dúvida dessa lista, tá, gente? Porque eu vou postar outra lista para vocês, não hoje, mas para a semana, de repente só na aula que vem. Mas aí, a aula de hoje, inicialmente, os primeiros minutos é para tirar dúvida da lista. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não tive dúvida não, professora. Quem falou? Eduarda. É. Você disse que não tem dúvida ou que não fez, Eduarda? Desculpa, eu só entendi o não. Não, que não tive dúvida, não. Ok. Porque na parte que eu tive um pouquinho, você falou na última aula. Ah, tá. Show. Foi o que eu tinha comentado com você, né? Acho que também você tinha, não foi você que chegou a me mandar mensagem também? Foi eu. Então show de bola. Mais alguém? Alguma dúvida, algum comentário da lista? Alguém quer dizer que não fez? Deixa eu só ver quem tá aqui. Bárbara. Bárbara tinha ficado com umas dúvidas, não foi, Bárbara? Chegou a me mandar mensagem também, não foi? Conseguiu fazer depois? Letícia, Matheus? Sim, eu tinha conseguido fazer, professor. Show. Lembrando que a lista eu vou sempre colocar com gabarito, tá, gente? Para vocês conferirem o gabarito. Lá no finalzinho da lista. Marcos fez exercícios, show. Então, vamos dar continuidade, então. Quem não fez ainda, principalmente os alunos novos, a lista está no Google Classroom, tá? A gente tem a última aula gravada, então, com a última aula já dá para fazer os exercícios da lista. Hoje a gente vai dar continuidade à parte de plano cartesiano, para a gente, na aula que vem, já começar a trabalhar com tabelas e gráficos, que é o que mais cai mesmo, tá? Eu vou trazer alguns exemplos de gráficos e tabelas aqui para a gente poder estudar, poder ver como é que analisa e tudo mais. Para a semana, eu estou preparando a lista nova de vocês, que aí também já entra no assunto da semana que vem. Se eu conseguir terminar ela antes de segunda, eu já posto ela para vocês. Senão, eu na segunda-feira trago ela para vocês, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui do slide da semana que passada que a gente não terminou, né? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Sara, Tainá. É porque às vezes eu boto o slide, eu nem vejo quem tá aqui direito. Marcelo, Luísa, Luiz, Laís, Letícia Goulart, Laís, Camila, Júlia, João Vitor, Isabela. Show. Carlos Magno, que foi nosso aluno principal na aula passada. Deixa eu apresentar aqui. Dá um ok para mim, por favor, se vocês estão vendo. Estão vendo sim. Beleza. Então, vamos começar aqui. A gente parou na última aula, foi nesse slide aqui, né, que a gente chegou a... Deixa eu apagar aqui. A gente ainda tô meio agitada, chegando na correria horrível. A gente chegou a marcar alguns pontos aqui no plano cartesiano. Só para a gente lembrar, tá? Essa ideia de marcar o ponto, basicamente para a parte de funções, ela é bem importante.
Mas, como eu falei para vocês na última aula, hoje, né, assim, atualmente, a gente está trabalhando mais para a gente poder se localizar num gráfico que tenha um plano cartesiano para poder trabalhar com as questões de gráfico. Então, por exemplo, aqui, nesse ponto aqui, 3 e 5, como é que a gente localiza esse ponto? Só para a gente revisar, né? O 3 é o ponto da abscissa, né, que é o eixo horizontal. Então, ele vai estar aqui nessa altura do 3, né? Lembrando que é sempre nessa ordem, horizontal e depois vertical. Lado esquerdo horizontal e depois vertical. Então, o ponto, independente de onde ele estiver no gráfico, ele tem que estar na altura do 3. Ou para cima, ou para baixo, beleza? E aqui o 5. O 5 é o eixo da ordenada, que é o eixo Y, é o eixo vertical. Onde que está o eixo Y? O 5 aqui no eixo Y está aqui. Então, ele pode estar para a esquerda ou para a direita, mas ele tem que estar nessa altura aqui. Então, ó, veja bem. Se nessa altura que ele está no 5 e aqui na horizontal ele está no 3, o ponto marcado está aqui. O ponto né? Ponto 3 e 5. Isso também vai ajudar a gente a fazer alguns exercícios que não necessariamente o eixo X, ele é um eixo de reta real. Às vezes ele está desenhado aqui, nomes. Sei lá, países, né? Quando a gente vê agora gráficos falando sobre a infecção do Covid-19 em determinados países. Aí, em vez de ter aqui um, por exemplo, vai estar assim, ó. Vamos supor. Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, enfim. Aí, Brasil, vamos supor, infecções diárias, né? Aí o eixo Y está com infecções diárias de tanto, que é o gráfico que a gente chama, que é o gráfico, né, aqui das colunas. Estados Unidos, tanto. Reino Unido, tanto. E a gente, para a gente saber quanto tá, é só a gente ver a projeção daqui do Reino Unido no eixo vertical. Então, por isso que eu estou trabalhando com vocês essa ideia, porque lá na frente, nesses gráficos, a gente vai conseguir visualizar melhor, tá bom? E além disso, a gente vai também ter que interpretar o texto. Eu até já estou conversando com a Luísa para a gente fazer um trabalho junto aí, a Luísa e o Ciro, para ver se a gente consegue também fazer um trabalho junto de matemática e português, trabalhando nesse tipo de questão, porque essas questões de gráficos, elas também são muito importantes na interpretação de texto. Aliás, eu diria que 80% da questão é a interpretação de texto, tá? E os outros 20% é a interpretação do gráfico e um pouco de continha. Então, vamos continuar aqui. Na aula passada, que a gente terminou aqui, alguém quer falar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Não, tudo certo, professor. Por mim também tá tranquilo, professora. Show. Então, vamos continuar. Vamos lá. Aí aqui, eu vi umas questões a respeito disso e eu achei importante a gente trazer nesse momento para a gente trabalhar o deslocamento no gráfico, tá bom? Como assim? De repente, o Enem já caiu esse tipo de questão, e eu vi até uma questão da FUVEST que eu vou colocar na lista de vocês, que pede para a gente fazer deslocamentos no gráfico. Vamos botar aqui, ó. Considere a primeira hipótese, tá? Considerando somente movimento vertical e horizontal e o menor caminho possível. Como eu faço? Qual seria a distância para eu ir do ponto A ao ponto B? Considerando que, né, de um ponto a outro aqui, a gente tem 1 centímetro, uma unidade de comprimento, tá bom? Então, vamos fazer primeiro, vamos marcar os 2 pontos no gráfico, e aí eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, tanto nesse caso, quanto nos próximos casos, tá, gente? Porque isso aqui já é um pouquinho mais complicadinho. Vamos marcar o ponto A primeiro. O ponto A é o ponto 1 e 3, certo? Só para a gente lembrar, 1 é o X e 3 é o Y. Então, 1 tá aqui, ó, X. Ai, calma aí, tô fazendo besteirinha. E o 3 é o Y. O Y tá aqui assim, ó. O 3. Tá na altura do 3 e na altura do 1. Então, o ponto A está aqui. Tudo bem? Isso foi da aula passada, certo? Agora o ponto B, 2 e 5. O 2 é o horizontal e o 5 é o vertical. O 2 está um pouquinho mais para a direita, tá aqui, certo?
Vocês conseguem ver quando eu faço esses pontinhos pequenininhos, assim? Que eu tenho a sensação que vocês Sim, não dá estão pra vendo. ver. Dá pra ver. Ah, então tá bom. Dá pra ver sim. Dá pra ver. Show. Então, vamos lá. O 2 está aqui. Aí, o 5 é o Y, né? O E vertical. Então, ele é lá em cima. Ó. 5. Então, o ponto B vai estar aqui. E aí, eu quero ir do ponto A ao ponto B, andando só na horizontal e só na vertical. Então, eu posso ir para a direita, eu posso ir para a esquerda, eu posso ir para baixo, eu posso ir para cima, mas eu não posso fazer diagonal. Nesse caso aqui, tá bom? Bom, o que acontece? Eu vou botar uma possibilidade aqui, a gente tem algumas possibilidades, tá? Eu vou colocar todas as possibilidades para a gente poder chegar a uma conclusão lá no final. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a primeira possibilidade com o azul, tá bom? Olhando só em relação ao eixo horizontal, só em relação a esse eixo aqui. O B, ele tá mais para a direita que o A, certo? Todo mundo consegue ver isso? Sim. Sim, né? Sim. Então, beleza. Se o B, ele tá mais para a direita do A, eu tenho que ir para a direita. Não faz sentido eu ir para a esquerda se eu quero fazer o menor caminho possível, certo? Se eu quero ir para a rua do lado, não faz sentido eu voltar para depois eu voltar, eu ir para a rua de trás para depois ir para a rua do lado. Então, eu vou para cá, para a direita. Tudo bem? Então, eu vou andar um comprimento aqui. Vou botar mais um, só para a gente poder... Que aí pode ser metro, dependendo se for uma planta, pode ser centímetro, enfim, uma unidade de comprimento. Aí, em relação ao eixo vertical, o ponto B, ele está mais acima do ponto A. Então, para eu chegar no ponto B, eu não vou descer. Eu tenho que subir, tudo bem? Então, eu vou subir aqui, ó. Até o 4. Gente, eu desenhando, eu sou uma graça. Quem foi aluno ano passado, que eu dava aula de geometria, vai se lembrar. Porque, assim, eu desenho muito mal. E nessa mesinha aqui, é pior ainda. Não tem firmeza na mão. Eu também, professora. E além de desenhar muito mal, não gosto, odeio. Nossa, não sei, eu acho que eu devo ter faltado primário, porque não é possível. Vou chegar aqui, peraí. Olha lá, é só para desenhar uma reta, né? Nunca que eu vou conseguir desenhar uma reta, mas enfim. Eu subi mais um aqui. Aí, mas ainda tem que subir mais um para chegar no ponto B. Tudo bem? Conseguiram ver, então, aqui, do A até o B, eu andei 3 unidades? A cadeira gamer... Como é que é? Deixa eu ver de novo aqui o comentário. Todo mundo sacaneia a minha cadeira gamer nas reuniões do MEP, os professores todos sacaneiam, mas é porque eu trabalho de casa já há um tempo, né? Na verdade, antes da pandemia. E aí eu fico cerca de, sei lá, acho que mais de 14 horas se bobear sentada aqui na mesa do computador. E aí eu reclamava muito, né, de dor nas costas, de dor no ombro. Aí meu marido me deu de presente de Natal. Super confortável, vale super a pena. Então, olha só, gente. Aqui, na primeira possibilidade... não, Marcos, eu sei desenhar sol, tá? Sol e nuvem eu sei desenhar, só não sei desenhar reta. Enfim. Na primeira possibilidade aqui, que tá em azul, a gente andou 3 unidades de comprimento, tudo bem? Aí, se a questão estivesse falando metros, seriam 3 metros. Se fosse quilômetros, seriam 3 quilômetros. E aí vai. Tudo bem? Agora, vocês conseguem perceber que isso que eu desenhei aqui não foi a única possibilidade? Que existem outras possibilidades de, ainda assim, manter o menor caminho, ou seja, sem andar para baixo, sem andar para o lado, mas chegar do A até o B? Essa foi só uma das opções. Talvez quem esteja aqui, não sei, deixa eu pensar aqui. A Bárbara. Talvez a Bárbara, se ela fosse fazer, ela faria outro caminho. Não o mesmo caminho que eu pensei, porque nós somos pessoas diferentes, né? E aí tá a beleza, né? Das coisas. Vamos pensar o seguinte, uma outra possibilidade que poderia ter passado na cabeça da Bárbara.
Eu, Juliana, comecei indo para a direita para depois subir. Mas a Bárbara, ela pode pensar em subir, porque ela tem que chegar lá em cima. Subir 2 unidades e andar 1 unidade para a direita. Também é um caminho possível. Exatamente. Na segunda possibilidade, na possibilidade vermelha, eu andei 2 casas para cima e 1 para a direita. Então, eu andei 3 unidades de comprimento também, certo? E ainda existe uma possibilidade. Qual é essa possibilidade? Vou marcar aqui com outra cor, com verde. Eu posso subir. Quem foi que falou aqui? O Paulo Gustavo, que todas as possibilidades vão dar em 3, exatamente. O Marcos Henrique, no caso, ele está pedindo lá aqui no enunciado considerar somente movimentos verticais e horizontais, tá? Então, a gente não pode trabalhar na diagonal porque é o que a gente está dizendo, o enunciado. A gente vai ver isso daqui a pouco, como é que faz na diagonal, tá bom? Então, vamos lá. Uma outra possibilidade aqui, ó. Eu posso subir 1, aí chegou aqui, não, cansei. Vou 1 para a direita e vou subir mais 1. Na terceira possibilidade, eu também andei 3 unidades de comprimento. Tudo bem? Todo mundo conseguiu ver essas 3 possibilidades? Que nas 3, independente do caminho que eu escolha, como ela é o menor possível, não existem 2 menores possíveis, né? Assim, não existem 2 valores menores possíveis. Eu sempre vou andar só 3. Mais do que isso não é o menor possível. E não existe menos, senão 3 não seria o menor possível, certo? Então, apesar de existir mais de um caminho, eu sempre vou andar 3 unidades para chegar do A até o B. Tudo bem? Deixa eu só ver aqui se eu estou com mais um exemplo ou se eu já trabalhei. Tá. Deixa eu voltar aqui rapidinho, gente. Meu computador deu ruim aqui. Peraí, gente, que meu... Não consigo. Tá. Aqui, alguma dúvida? Não, professor. Beleza. Bárbara, tinha um exemplo parecido com esse na lista mesmo. Vamos seguir só mais esse aqui, que aí a gente vai tirar uma conclusão. Aqui eu também estou pedindo para a gente considerar somente movimentos verticais e horizontais, tá bom? Vamos um pouquinho mais rápido aqui, porque a gente já marcou os pontos, a gente já, já está um pouquinho mais esperto, já relembrou e tudo mais. Ó, o ponto A, vou marcar ele. O ponto A é o ponto 1 e 3, ou seja, na horizontal é 1 e na vertical é 3. Então, o ponto A vai estar aqui. Eu vou marcar, se alguém tiver dúvida, fala, tá? O ponto A aqui, no 1, e o Y no 3. Então, o ponto A está aqui. Aí, o ponto B já está lá no negativo. X igual a menos 2, Y igual a 4. Então, tem que ir até lá o 4. Que é o ponto B. Então, veja bem, eu quero ir do ponto A até o ponto B. Vamos olhar primeiro na horizontal. Do ponto A para o ponto B, o B está mais para a esquerda. Se ele está mais para a esquerda e eu quero fazer o menor caminho possível, eu tenho que andar sempre para a esquerda até chegar à altura do B. Não adianta eu andar para a direita, certo? Então, vamos lá. Ó. 1 unidade até chegar aqui, mais 1 unidade e mais 1 unidade aqui. Tudo bem? E aí eu ainda estou abaixo do B. Eu tenho que chegar no B, eu vou andar 1 unidade para cima. Quantas unidades eu andei aqui, do A até o B? 4. 4. Vocês conseguem ver que a gente está mais ou menos trabalhando a mesma coisa que a gente trabalhou na reta real, só que agora a gente está com 2 dimensões, né? Então, no primeiro desenho que eu fiz, foram 4 unidades de comprimento. Vou fazer uma outra possibilidade aqui, em azul. Vou começar
vou começar indo para cima, para chegar na altura do A. E aí depois eu vou tudo para a esquerda. 2, 3, 4. Eu também vou andar 4 tracinhos, 4 unidades de comprimento. Aí foi como eu falei, dependendo da questão, pode ser metro, quilômetro ou só unidade de comprimento mesmo. Quanto mais distante o A tiver do B, mais possibilidades eu vou ter. Eu posso ir para baixo, depois tudo para cima, ou eu posso ir primeiro para cima e depois tudo para a esquerda, eu posso ir primeiro para a esquerda, depois para cima e depois para a esquerda de novo. Enfim, vou fazer só mais uma possibilidade aqui, só para a gente poder fechar. Vou botar aqui em vermelho. Vamos supor que... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem tá caladinho aqui hoje. O David. David Dias. Ele hoje veio... vou resolver aqui, começar no ponto A, vou vir para a esquerda. Aí ele chegou assim, não vou para a esquerda não, acho que eu vou subir um pouquinho. Aí ele subiu 1. Aí depois ele vai para a esquerda de novo. Aí ele vai ter que andar 2 casas para a esquerda. Então, na terceira possibilidade, que é a possibilidade que está em vermelho, ele também andou 4 unidades de comprimento, certo? A primeira para a esquerda, depois uma para cima e depois 2 para a esquerda, tá? Beleza. Aqui, tudo bem? Sim. Beleza. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Imagina que eu tô no ponto menos 1050. Esse ponto aqui. Vou escrever. Menos 1050 e 30. Ou seja, na horizontal é menos 1050 e na vertical é 30. E eu quero ir para o ponto 10.164 e 12. 12 não, e 1.206. Como é que ficaria, gente? Eu teria que pegar, desenhar no menos 1050 para chegar até o 10.064, 164, e indo casinha por casinha, né? Tudo para a direita. Aí Você dá depois... fazer subtração, não? No caso. Isso aí. E depois do 30, isso aí, Paulo, depois do 30 então 1.206. Nos casos que a gente está fazendo, eles são fáceis de fazer desenhando, porque são números pequenos. Mas se for um número muito grande, fica difícil de fazer, vocês concordam? E aí foi que o Paulo falou aqui pra gente, ó, vamos fazer uma subtração. Como assim? Vou voltar lá no nosso outro exemplo, o exemplo anterior que a gente trabalhou. Vou apagar tudo que eu rabisquei aqui, tá? Lembrando que a aula tá gravada, gente, depois se vocês quiserem assistir de novo e tudo mais. Deixa eu apagar aqui. O ponto A estava aqui no 1 e 3. E o ponto B no 2 e 5. Gente, vamos pensar o seguinte. Se o A, ele é o ponto 1 e 3, e o B é o ponto 2 e 5, vamos olhar só na horizontal. Eu tenho que ir do 1 para o 2. Se eu tenho que ir do 1 para o 2, quanto falta do 1 para chegar no 2? É só fazer o quê? 2 menos 1. Isso aqui... Ai, gente, peraí. São na horizontal. Horizontal. Tudo bem? Eu tenho que andar uma unidade de comprimento na horizontal. Eu tenho que andar uma unidade para a direita. E na vertical? Gente, não, calma, me recuso. Deixa eu escrever isso bonito, calma aí. Bonito não, né? Mas menos feio. Gente, eu juro que no quadro eu sou um pouquinho menos pior, tá? Vamos lá. Na horizontal, eu tenho que ir
do 1 para o 2, ou seja, eu tenho que andar uma unidade de comprimento. Todo mundo entendeu isso? E na vertical? Na vertical, eu tenho que ir do 3 para o 5. Eu estou na altura do 3 e tenho que chegar lá na altura do 5. Eu tenho que andar quantas casas? Do 5 para o 3, faltam 2 casas. 5 menos 3, 2 unidades de comprimento. Ou seja, se eu tenho que andar uma unidade na horizontal e 2 unidades na vertical, no total, eu tenho que andar 3 unidades de comprimento. E aí não interessa se eu vou primeiro na horizontal, depois na vertical, ou se eu vou primeiro na vertical, depois na horizontal, depois na vertical de novo, não interessa. Interessa que na horizontal eu ando uma casa e na vertical eu ando duas, tá? E aí, vocês que estão vendo a análise combinatória com o Paulo, tem questões até que falam sobre isso, né? Que ele pergunta o número de possibilidades de ir do ponto A até o ponto B. De quantas formas ele poderia ir? E aí, o que eu teria que fazer? Vocês vão ver lá depois. Eu tenho que andar uma casa na horizontal e 2 na vertical. E aí, eu posso andar uma na horizontal, uma na vertical, uma na horizontal e outra na vertical. Ou eu posso andar 2 na vertical e uma na horizontal. Isso aqui vocês vão ver com o Paulo, como é que faz para calcular esse número de possibilidades. Com certeza ele vai passar uma questão dessa para vocês. E aí, é o que eu falo com vocês. Tudo na matemática está interligado, né? Matemática não é só um assunto ou, né, só outro. Pode cair uma questão dessa, é perfeitamente possível, tá? Eu acho, inclusive, tem uma questão da formiga. Eu vou até procurar para vocês, se o Paulo não botar na lista dele, eu vou pedir para ele colocar. Que ele fala justamente assim, vamos supor, a formiga está no ponto A e quer ir no ponto B, no menor caminho possível, da mesma maneira. E aí, de quantas maneiras ela pode chegar do ponto A ao ponto B? A primeira coisa que você tem que saber é quanto que ela vai andar. E aí, depois, você entra na parte de análise combinatória. Então, são 2 assuntos que estão interligados, vocês estão vendo? Então, divirtam-se, que a análise combinatória, ó, é show de bola. Tem uma invejinha boa do Paulo, porque eu também queria fazer análise combinatória com vocês. Aí, aqui, gente, no segundo caso. Peraí. Temos participação especial do meu cachorro aqui no fundo, não sei se vocês estão ouvindo. Ó, no segundo caso, eu quero ir do 1 para o 3, do 1, 3, e para o menos 2, 4. Professora, Oi? então, se fosse colocar numa equação, seria, vamos supor, Z, que seria o resultado, igual a x menos x, y menos y? Isso aí. X menos x, y menos y, tá? Se você quiser colocar uma fórmula. É porque, assim, eu sou a favor de fórmulas quando elas são necessárias, né? Se você quiser, no caso, eu vou colocar aqui para você, tá? Foi o Carlos que perguntou, não foi? Foi sim. Eu vou colocar aqui, mas eu acho que é muito melhor você entender, porque essa é uma fórmula que ela não é tão necessária assim. Porque é mais fácil você entender do que arriscar gravar e gravar errado. Entendeu? Tá? Mas eu vou colocar aqui para você uma formulazinha assim no estilo que você está perguntando. Aí aqui, gente, do 1, 3 para o menos 2 e 4. No x, eu quero ir do 1 para o menos 2, certo? Só que aí aqui o 1 tá para a direita. Para chegar no menos 2. Aí como é que eu faço? 1 menos 2. Tudo bem? Isso aqui na horizontal. Tá? Eu sempre começo, né, da direita para a esquerda, tá, gente? Então aqui vai dar 1 menos 2. Acho que vocês já começaram a ver isso com a Edinara, não já? Essa soma com números negativos e tudo mais. Menos 2 vai ser 1 mais 2, ou seja, na horizontal eu vou ter que andar 3 casas. E aí na vertical? Eu tenho que ir do 3 para o 4. Eu tenho que vir daqui para cá.
né? Então, 4 menos 3 vai dar 1. Então, eu tenho que andar 3 casas na horizontal e 1 casa na vertical. No total, eu tenho que andar 4 casas, 4 unidades de comprimento. Tudo bem, gente? Tudo. Então, assim, caiu uma questão dessa. É lógico, como que eu falei para vocês na aula passada, não vai cair uma questão assim, tá? Mas ela vai cair num contexto, né? Como caiu esse caso de análise combinatória. Que você tem que ir de um ponto a outro, aí foi o que o Carlos falou aqui, a gente vai diminuir os valores de x e vai diminuir os valores de y. Para quem é apegado à fórmula, eu posso colocar aqui a fórmula no final, só para a gente poder colocar. Espera aí. Ó. Vamos generalizar aqui, tá bom? Um ponto A qualquer, que tem coordenadas x1 e y1. O x1 e o y1 são números que podem ser quaisquer números. 2 e 5, 3 e 4, menos 1 e 7, tudo bem? E o ponto B vai ser o quê? x2 e y2. Eu coloco esse x1 e x2 só para dizer que são números diferentes, porque se eu coloco x e y, parece que é o mesmo ponto, tá? Então, qual vai ser a distância do ponto A até o ponto B, andando só na vertical e só na horizontal? Vai ser x1 menos x2, ou seja, essa diferença daqui, tudo bem? E aí eu coloco em módulo, tá, gente? Por que eu tô colocando em módulo? Porque eu não sei qual número é maior, qual menor. Se for menos 2 e 5, vai ficar o 5 menos 2, ou menos 2 menos... O resultado vai ser sempre 7, porque é uma distância, tá? Então, distância é sempre positivo. E é um módulo da diferença dos dois valores de y. Professora, isso Oi, tem a ver com alguma coisa com a equação reduzida? de quê? Equação reduzida, como que eu posso dizer? Que a gente fala lá do que tem um plano cartesiano, equação reduzida, eu lembro que diminui alguma coisa assim também. Sim, né, tem a equação reduzida da circunferência, enfim, tem a ver sim, tá? Mas tem um pouquinho mais a ver com o que a gente vai ver agora, tá bom? Mas tá tudo aí. Na verdade, isso aqui é um pouquinho, assim, mas é um inicinho de análise, de geometria analítica, tá? Que não é uma coisa que cai no Enem. Geometria analítica não tem muita recorrência no Enem, então a gente não vai trabalhar com vocês porque a gente não tem tempo, né? Cai mais em concursos militares. Mas isso aqui já é algo que pode cair no Enem, então isso aqui a gente trabalha. A gente não aprofunda tanto aí nessas equações, tá bom, Eduardo? Deixa eu ver que horas são. Já são 7h50. Não sei se... Edinara, você já está aí? Vamos começar a sessão espírita, né, gente? Edinara, se você estiver aí, se manifeste. Acho que não, né? Então vamos continuar aqui. Se ela chegar, ela fala. Agora, gente, eu quero ir nos 2 pontos, e aí ele só fala aqui, ó, qualquer direção e o menor caminho possível. Lembra que no exemplo anterior, ele estava mandando só a gente ir na vertical e na horizontal? Vocês lembram disso? Que aí até o Marcos falou assim, eu posso ir na diagonal? Eu falei, não, Marcos, nesse caso aqui, ele está pedindo só horizontal e vertical. E aí é muito importante a gente sempre estar atento ao enunciado, tá? Aqui ele falou que eu posso ir em qualquer direção. Então, não necessariamente eu preciso ir só, né, na horizontal e na vertical. Vou marcar os pontos aqui, o ponto A, acho que é o mesmo ponto, né, e o ponto B. Ponto A, o ponto 1 e 3, o ponto B, o ponto 2 e 5. E aí, se eu quero ir do A para o B, eu posso fazer assim, na vertical, na horizontal, na vertical. Eu posso fazer assim. Eu posso fazer o caminho que eu quiser. Só que, o que ele manda é que seja o menor caminho possível. E aí, é aquela velha história que a gente, acho que vocês já sempre ouviram falar, né? A gente sempre fala na nossa vida, né? A menor distância entre 2 pontos é sempre uma reta.
Então, se eu quero ir do ponto A até o ponto B do menor jeito possível, eu tenho que fazer o quê? Ir direto, ir na diagonal, fazer uma reta. Tudo bem? Conseguiram entender isso aqui? Sim. Beleza. Aí, deixa eu perguntar para vocês. Como é que eu vou saber quanto que eu andei do ponto A até o ponto B? Diagonal Pitágoras? Exatamente. Eu vou fazer uma diagonal, vou fechar um triângulo, como assim, ó? Espera aí. Vou desenhar aqui em azul. Essa reta que eu desenhei do A ao B, na verdade, ela pertence a esse triângulo aqui, ó. Vocês conseguem enxergar que é um triângulo retângulo? Todo mundo consegue ver? Sim. Assim, E aí a gente tem que lembrar daquele teorema do Pitt, né? Teorema de Pitágoras. Como é que é o teorema de Pitágoras? Vamos ver se vocês têm boa memória. Vocês ainda devem ver isso ainda com o Robson, Ao mas... quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Exatamente. A hipotenusa, que eu vou chamar de A, tá? Pode ser X, pode ser Y, pode ser Z, pode ser qualquer coisa. Ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tudo bem? Todo mundo lembra disso? Quem não lembra, eu consigo lembrar? Se eu não me engano, é a soma dos catetos ao quadrado. Não, é a hipotenusa é a soma dos catetos ao quadrado. Né? Isso, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso é um trava-língua, né? Mas aí aqui, ó, o quadrado da hipotenusa, o quadrado de A, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá? E aí, então, aqui, vamos supor nesse exemplo que eu tô querendo saber. Eu quero saber como chegar do A até o B. A Edinara chegou aqui. Edinara, só me dá só mais uns 3 minutinhos, só para eu terminar aqui? oi, Ju, tranquilo, pode terminar. Tá bom, obrigada. Ó, aí aqui a gente está indo do ponto A até o ponto B. Então, se eu quero eu vou chamar isso aqui de D, porque eu não sei qual é a distância. Tudo bem? Então, o que eu quero saber é o D. Aí, quem são esses catetos aqui nesse triângulo? Do A até a altura do B, né, na horizontal, eu ando uma casa, que isso foi o que a gente viu no exemplo anterior. E na vertical, do A até chegar no B na vertical, eu ando duas casas. Então, se eu for aplicar o teorema de Pitágoras aqui, D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tudo bem? Ó, o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, D ao quadrado é igual a 1 mais 4. D ao quadrado é igual a 5. Eu tô indo aqui isso aqui rápido, gente, porque isso aqui vocês ainda vão ver com calma, tá? Essa questão de potência, enfim. Então, D vai ser igual a raiz de 5, vai ser raiz positiva, porque a gente está trabalhando com distância. Tá bom? Tudo bem? Beleza. Então, gente, se eu quisesse fazer aqui, ó. Eu coloquei mais um exemplo aqui que não tem valores, né? Mas, enfim, vou colocar qualquer valor aqui. O ponto 1 e 1 até o ponto 4 e 5. De novo, qualquer direção. E o menor caminho possível. Se é qualquer direção, o menor caminho possível, a menor distância dos dois pontos vai ser sempre uma diagonal, tudo bem? E aí, para poder calcular esse valor aqui, eu fecho esse triângulo, ó. E dá 5 Pitágoras. Esse aí é, eu acho que um Pitágoras que já tem o valor pronto, né? Exatamente, foi coincidência. Eu não fiz propósito, não. Poderia dizer que fiz, né? Mas não foi, não. Então, ó, se eu quero a distância de A até B, eu vou chamar de D. Aí, vamos lá, gente. Se eu quero ir do 1 até o 4, 4 menos 1, eu tenho que andar 3 casas, certo? E se eu quero aqui na vertical ir do 1 até o 5, eu tenho que andar 4 casas, que é 5 menos 1. Tem um triângulo retângulo aqui, aí como é que eu faço? D ao quadrado é igual a
3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 9 mais 16. D ao quadrado é igual a 25. D é igual a raiz de 25. E essa distância é igual a 5. Raiz positiva, porque eu estou falando de distância. Esse aqui é um triângulo que, como... Acho que... Quem foi que falou? Acho que foi o Paulo, não foi? Que é o que a gente chama de triângulo pitagórico. Que são os triângulos que todos os valores são números inteiros. Tá? E aí, só para a gente poder, então, aqui, concluir. Se eu estou num ponto A, já que vocês pediram a questão de fórmula. Ponto A, x1, y1. E eu quero ir para um ponto B, x2, y2. Eu fecho aqui o triângulo, ó. E faço teorema de Pitágoras. D ao quadrado. Aí, quem vai ser esse cateto aqui? Se eu quero ir do x1 para o x2, vai ser x2 menos x1 ao quadrado. Tudo bem? E aí, se eu quero ir do y1 na vertical para o y2 menos y1 ao quadrado. Aqui eu não coloquei módulo porque tá ao quadrado vai ser sempre positivo, independente de qual número que for o maior. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não. Beleza. Então, olha só, o que que a gente fez hoje? A gente relembrou os pontos lá no plano cartesiano, vimos como faz o deslocamento no gráfico, considerando sempre na vertical e na horizontal, e o deslocamento direto na diagonal. Inicialmente, para a gente, aquele lá da vertical e horizontal acaba sendo mais importante para os exemplos que eu vou trazer para vocês na lista, tá? Mas os dois são importantes. E aí, de novo, você sempre tem que ver o que a questão está pedindo, tá bom? Se a questão está pedindo para ir direto, que aí já é um outro tipo de questão, já foge um pouquinho do nosso assunto, mas eu quis colocar aqui porque para vocês verem que tem essa possibilidade também, ou se a questão pede para você ir andando igual formiguinha, beleza? Bom, aí para a semana que vem, a gente vai continuar aqui nesse slide, aí eu já vou trazer alguns exemplos de gráficos, que a gente vai trabalhar, algumas tabelas, a gente vai aplicar um pouquinho desses conceitos que a gente viu de plano cartesiano, e se eu conseguir terminar a lista de vocês antes de segunda, eu coloco lá para vocês. Se eu não conseguir, na segunda-feira, com certeza eu trago a lista, tá bom? Quem não fez a lista ainda já pode fazer. Eu só estou tentando fechar aqui o slide, porque senão eu não consigo gravar a aula, eu tenho na aula. Mas meu computador resolveu gravar. Peraí, Edinara, aguenta aí. Deixa eu fechar aqui. Show, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Edinara, mais uma vez, desculpa aí, peguei uns 10 minutinhos da sua aula. E é isso, gente. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, tá bom? Justo, não esquece de pausar a gravação. Vou fazer isso agora, tô fazendo já. Obrigada, Edinara. Tchau, gente. Obrigada a todos vocês. Tchau. Boa semana. Professora, obrigada. Nada.